pensamento. Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Boa noite a todos e a todas presentes. Mais uma vez, estamos aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, proferindo mais uma de nossas inúmeras palestras. Nós sempre temos a chance, a oportunidade de podermos servir a casa e a causa espíritas em diversas cidades, diversos centros, mas em especial o grupo de estudos espíritas Chico Xavier é uma casa que nos traz alento e de que nos oferece um conteúdo afetivo, um conteúdo emocional muito maior, né? São vários anos juntos, e isso é louvável, essa amizade que já dura algumas dezenas de anos, poucas dezenas, mas já é um bom tempo, e que tem gerado muita produtividade no que diz respeito ao conhecimento do mundo maior, ao conhecimento espírita, que é repassado para tantas almas que, ao mesmo tempo de serem tão solícitas para o conhecimento, são ao mesmo tempo necessitadas de sorver esse conhecimento e de alguma forma colocar esse conhecimento em prática em suas vidas, de maneira que ele possa trazer conforto, que ele possa trazer uma luta e uma vitória constante contra as próprias angústias. E aqui, quando falamos dos que vêm à casa espírita, também estamos falando de nós mesmos, os trabalhadores da casa espírita, que muitas vezes precisamos desse alento, desse conforto que a doutrina espírita nos traz. Tivemos hoje um dia bastante intenso, bastante agitado, mas uma agitação no bom sentido. Foi um dia inteiro de dedicação ao trabalho, às lutas pelo movimento espírita. Estivemos na Federação Espírita Pernambucana para mais uma reunião de instituições adesas que ocorrem sempre bimensalmente, a cada 2 meses. No último domingo tem essa reunião. Essa reunião onde os centros espíritas se reúnem para poder discutir os destinos do movimento espírita. E nós, do Centro Espírita Apolo, temos o prazer de participar dessas reuniões. Então, saímos de Bezerros às 4:45 da manhã. Obviamente, não fomos até a federação. Tivemos ainda um outro compromisso antes da federação. E por volta das 8:30, chegamos na federação, ficamos até as 2 da tarde. Tivemos outros compromissos no Recife. Chegamos aqui em Bezerros quase agora e viemos aqui para Camusim de São Félix. Ou seja, o nosso dia hoje foi bem intenso. Mas um chamado que é feito para servir a casa e a causa espíritas nessa terra tão querida que é Camusim de São Félix, em especial nesse grupo de estudos espíritas, é um chamado do qual nós tentamos sempre honrar dentro da medida de nossas possibilidades, o que estiver ao nosso alcance. Então, mais uma vez, que esse abraço fraterno do Apolo possa se estender a todos que fazem parte dessa casa, os nossos queridos amigos e irmãos visíveis e invisíveis, encarnados e desencarnados, e que possamos ter uma noite magistral, não pelo expositor, mas sim pelas palavras das quais o expositor fará o esforço por tentar de alguma forma filtrá-las e repassar para vocês as informações que forem necessárias. Vamos então entender sobre a reencarnação, mas em especial a temática. A reencarnação triunfará sobre a incredulidade humana. Muitos dirão, não creio na reencarnação. Sendo que o mais interessante é que a grande maioria das pessoas que dizem não crer na reencarnação, elas não alimentam essa descrença por uma espécie de conhecimento de causa. Eu não creio na reencarnação porque já pesquisei tudo o que foi suficiente para mim em relação à reencarnação, e esse todo suficiente não me convenceu ainda dos seus postulados. Não. Na grande maioria das vezes, as pessoas que dizem não crer
na reencarnação, elas assim o fazem mais como uma espécie de aquilo que Kardec chamava de máxima proverbial, porque alguém diz que é mentira, então eu deduzo aquilo como uma verdade, como uma frase decorada, uma frase proverbial. Isso aqui não existe porque ninguém nunca voltou para contar como é. E aquela questão toda, e daí eu sigo muitas vezes padrões, exemplos, pessoas, grupos que atestam esse tipo de informação. Não vou buscar qualquer um tipo de comprovação, não vou, apenas escuto aquele grupo, escuto aquela pessoa, aquele indivíduo que eu julgo ser mais sábio, saber mais do que eu, adoto aquilo como uma verdade e não questiono absolutamente nada. Só acho que aquilo é assim porque estão dizendo que é assim e ele ou ela deve saber mais do que eu, então tem que ser assim. Na grande maioria das vezes, as pessoas que não creem na reencarnação não o fazem porque adotam essa postura de simplesmente não questionar, de simplesmente não buscar as fontes e unicamente dizer que não existe, porque alguém que para mim tem um grau de respeitabilidade muito maior diz que não existe. Poucos, de fato, foram aqueles que hoje não adotam a reencarnação com conhecimento de causa, porque realmente estudaram e não se convenceram. São poucos. A grande maioria faz pela máxima proverbial. Está todo mundo repetindo a mesma frase, então eu acho que aquilo deve ser uma verdade. Então a questão de crer ou não na reencarnação não é propriamente falando uma questão de dogma ou de mérito de um grupo, de uma religião, enfim. Crer ou não crer na reencarnação tem que ser um princípio associado à busca da fonte, tem que ser um princípio associado ao conhecimento de causa, para que eu realmente saiba por que eu não creio. O próprio Kardec ele diz muito isso, não basta apenas crer, você tem que compreender o que você crê e saber por que você crê. E é o que não acontece com a maioria. A gente simplesmente não acredita porque houve uma formulação de conhecimentos que nos foi repassado, que nos diz que aquilo é uma mentira. E adotamos isso como uma verdade. Poucos são aqueles que buscam realmente a fonte. Então a gente vai aqui estudar algumas questões referentes a esse assunto. Será que de fato o princípio da reencarnação, assim como outros princípios espíritas, mas estamos aqui citando de forma específica o da reencarnação, porque é o motivo do nosso encontro. Será que o princípio da reencarnação um dia triunfará sobre essa incredulidade humana? Será que um dia todos, ou pelo menos a grande massa, vai se convencer dessa realidade? Vejamos, o Papa Francisco, o já saudoso Papa Francisco, ele tinha uma visão tão aberta sobre alguns pontos que algumas pessoas chegaram a questionar. Esse Papa, antes de desencarnar, vai aceitar a reencarnação. E as pessoas criam um sentido com relação a isso que eu acho bem interessante. Eu acho até ingênuo demais. Por que eu acho ingênuo? Vamos imaginar que, de fato, o Papa, a autoridade máxima, central de um grupo religioso, no caso aqui o catolicismo, ele de fato cogitasse a possibilidade da reencarnação. Tem muita gente por aí afora, de forma ingênua, que acreditaria que o fato do Papa defender, só um exemplo, o fato do Papa defender a reencarnação, isso seria motivo para que todo mundo saísse das igrejas e fosse para os centros espíritas, porque todo mundo deixaria de ser católico e se tornaria espírita, porque a autoridade central diz que aquele princípio é uma verdade e ele se convenceu. Lê do engano. Sabe o que aconteceria? Diriam que o Papa está ficando louco. Na certa, ele seria destituído do cargo, seria perseguido pela grande maioria das pessoas aferradas ao dogma. Então, o fato, por exemplo, de uma autoridade máxima de uma profissão de fé defender um princípio de outra profissão de fé, isso, de alguma forma, não seria benefício para nenhum dos campos. Nem um campo, nem outro. O número de pessoas que se convenceriam da reencarnação não aumentaria,
porque a autoridade central diz que aquilo pode ser uma verdade. Não. O convencimento é um processo íntimo. É um processo de busca e de elaboração íntima, que por mais que o outro ofereça para nós uma imagem respeitável, isso não será o suficiente para que, esse não será o critério para que aquilo se torne uma convicção para mim. Então, não adiantaria, nesse caso, que a reencarnação ela se tornasse um princípio comum unicamente porque autoridades de fé estão se convencendo que aquilo é uma verdade. Não. Ele tem que ser aceito como um princípio comum porque ele realmente abraçou e fez mostrar a lógica, a coerência dos princípios. Princípios que não possam contradizer-se com o tempo. O que traz a força de uma convicção é a força da lógica, a força da razão. Um conteúdo emocional na fé é interessante? Nos sustenta diante da dor, mas não é o suficiente para fazer com que um princípio caia no processo do convencimento. Não. Por mais que alguém possa se ver apaixonado por uma ideia, as paixões são complicadas. As paixões conseguem produzir um mecanismo que o indivíduo vai do amor ao ódio em instantes, porque elas são muito mais físicas, elas são mais sensoriais. Então, se eu sou apaixonado por uma doutrina, até um certo ponto isso pode ser negativo, porque pode ser que eu veja ou eu abrace aquela doutrina não com as luzes da razão, e sim com as luzes meramente da emoção. Isso pode ser complicado, porque um dia a nossa emoção vai ser ferida por uma frustração, por uma resposta que nós gostaríamos de receber e não recebemos, e daí do amor ao ódio num instante. Tanta gente iniciou na casa espírita apaixonada, se dizendo apaixonada pela doutrina e pela casa espírita, e hoje estão em outros locais. Abandonaram do nada, sem nenhum motivo e sem nenhuma justificativa, embora não tenham obrigação disso. Mas abandonaram do nada o movimento espírita. E eram trabalhadores infatigáveis, apaixonados que se diziam apaixonados pela casa e pela causa espíritas. Então a reencarnação, ela não vai se tornar um princípio comum porque autoridades de fé estão cogitando que ela é real. Ela se tornará um princípio comum quando ela abraçar a lógica das massas, quando a grande maioria dos indivíduos olharem para a reencarnação e disserem: não tem lógica que seja outra coisa, tem que ser isso, porque só esse princípio pode explicar certas questões que até agora estavam inexplicadas. Aí sim, quando o indivíduo produz essa linha de raciocínio, ele consegue visualizar na reencarnação algo a mais. Algo que não esteja só vinculado ao que alguns possam achar como um dogma religioso, o princípio religioso, mas sim apela e atende à razão. Então, para criar algumas bases daquilo que estamos conversando, há uma passagem bem interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências, sobre a reencarnação. E é um tópico único, o tópico 222 desse capítulo 5, que ele discorre todos os textos, umas linhas de raciocínio, em aproximadamente 6 páginas, só falando sobre essas considerações filosóficas sobre a reencarnação. Nós pegamos alguns pontos desse texto do capítulo 5 para que juntos possamos estudar um pouco mais sobre as premissas básicas desse princípio, que para nós espíritas é uma convicção inabalável e que fundamenta grande parte dos princípios que nós explicamos, defendemos, divulgamos. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Nós conhecemos aqueles 5 pilares: Deus como inteligência suprema e como causa primária de tudo o que existe, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos através desse intercâmbio entre os 2 mundos,
a pluralidade dos mundos habitados, vida inteligente e espiritual nos diversos mundos que circulam por esse universo. E o quinto princípio, a pluralidade das existências. A vida é única, a vida mental, a vida íntima, a vida psíquica do espírito. A vida é única, mas as existências físicas pelas quais esse espírito vivencia e passa são as mais variadas. E essas existências físicas nós conhecemos popularmente como o princípio da reencarnação. Reentrar na carne, reanimar, voltar ao plano físico. Obviamente, reanimando um novo corpo, geneticamente preparado pelos nossos pais para abrigar aquele novo espírito que está vindo para a Terra a fim de evolução. Então, a reencarnação, a pluralidade das existências. Então, algumas considerações muito importantes com relação ao princípio da reencarnação, para sabermos se de fato a reencarnação produzirá recursos para se tornar uma ideia massiva e aceita, se não por todos, pelo menos pela grande maioria. Primeiro, uma primeira reflexão que está nesse texto. A doutrina da reencarnação não é uma invenção moderna. Muitos, por exemplo, costumam não aceitar o princípio da reencarnação porque associam ele a uma ideia nova produzida por um sistema de conhecimentos novo, muitas vezes associado ao dogma de um tipo de fé, de um tipo de religião, de um tipo de agrupamento religioso. Então, aqueles que não fazem parte daquele agrupamento religioso, que não fazem parte daquele sistema de convicções daquela fé, se veem na obrigação moral de não defender aquele princípio, porque aquele princípio fere os princípios e os dogmas da minha religião, da minha igreja, do meu agrupamento. Aí é que está o erro. Não é uma invenção moderna, porque não é uma invenção do Espiritismo. A reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Nem tampouco é uma invenção. Porque se assim o fosse, uma invenção, poderia ser fruto de uma mente extremamente imaginativa, de uma mente aflorada para o misticismo, para a superstição. Não seria uma invenção. Foi um sistema de conhecimentos que surgiu. Até Kardec faz a consideração. Como surgiu a ideia da reencarnação? Através da intuição ou através de uma revelação? Os espíritos não conseguem dar essa resposta. Não se sabe como o princípio, a crença das vidas sucessivas surgiu. Se foi por uma revelação, alguém mais sábio revelou que aquilo existia, ou se foi pela intuição. Se foi por uma revelação, é complicado a gente entender de onde surgiu, onde foi a fonte. Porque se foi alguém que nos revelou, quem revelou a esse alguém? E quem revelou a esse alguém que revelou a esse alguém? É complicado entender isso. Se nós imaginarmos que a reencarnação teria sido fruto da intuição, ficaria um pouco mais fácil, um pouco mais aceitável entender o mecanismo. Porque nós sabemos que nós somos espíritos, habitando temporariamente uma vestimenta carnal, e o espírito traz todo o bojo, o conjunto das leis divinas na consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus? Na consciência. Ora, se o próprio indivíduo tem na consciência a lei de Deus, ele já manifesta através de tendências de pensamento, de tendências psíquicas, o fruto daquela convicção, porque já existe dentro dele. Ele, como espírito, ele identifica, mesmo que inconscientemente, a sua origem espiritual. Se ele assim o identifica, e para nós a reencarnação constitui-se como uma lei natural, o próprio espírito, pelo processo da intuição, vai sondando nos arcanos da sua mente que a ideia do voltar seria a realidade mais lógica. Então, talvez nós temos a convicção, de que talvez foi pela intuição que a ideia da reencarnação surgiu. Porque se ela é uma lei natural, o espírito se identifica como filho de Deus, se identifica na sua origem espiritual e assimila uma lei natural na sua consciência. Então nós cremos que foi pela intuição. Porque se fosse pela revelação, a grande dúvida era:
quem conheceu primeiro, e onde e quando, para poder repassar aos outros. Ficaria mais complicado a gente entender a origem da reencarnação. Mas independente disso, se foi por uma revelação divina, por uma revelação de outros, ou por uma intuição, o que se sabe é que uma ideia, ela não venceria tantos séculos se ela se repousasse numa mentira, no engodo, no engano. A reencarnação não surgiu em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos. Claro que não. É uma doutrina milenar. Antes do Cristo encarnar-se aqui na Terra, outros povos mais antigos, mais veteranos, os egípcios, os hindus, as civilizações mais antigas, admitiam o processo do retorno da alma. Muitas vezes dentro de um processo de misticismo, de superstição. Alguns não sabiam definir direito como o mecanismo se dava, mas entendiam que aqui não poderia ser a última palavra, e nem a primeira. De que a alma já seria anterior ao corpo, e também seria posterior a ele. E que essa alma também seria reexistente, ou seja, existiria novamente, adentraria novamente a uma nova experiência carnal. Por isso seria um ser reexistente, reencarnante. Então não é uma invenção moderna, sobretudo porque não é invenção, não é um princípio moderno. Desde as noites mais longínquas, os povos, as culturas, as épocas mais distantes, a ideia de que uma alma poderia retornar já era acatada, se não com conhecimento de causa muito forte, mas pelo menos com as tendências para a crença, para a convicção nesses povos. O que foi que Kardec e seus pioneiros encarnados, em parceria com as equipes espirituais, fizeram com relação à reencarnação? Colocaram ela sobre bases mais racionais. Ora, antigamente a reencarnação era associada a muitos outros princípios que davam à ideia da reencarnação um elemento fantástico, um elemento sobrenatural. Como, por exemplo, nós sabemos do processo da metempsicose, que ainda hoje é defendida, por incrível que pareça, mas no passado era bem mais. A ideia de que a alma, pelo sistema de punição, poderia retornar em novos corpos, porém em corpos de espécies que fazem parte dos reinos inferiores da criação. Ou seja, de que a alma, o espírito humano, por punição, poderia voltar em corpo de um animal, na estrutura de uma planta, e isso dentro de um conceito psíquico seria um processo de retrocesso, seria um processo de retração. E nós sabemos que a alma ou estaciona, ou ela progride, ela não retroage. Voltar para os reinos inferiores da criação seria romper com estruturas psíquicas que aquele espírito na condição humana já adquiriu, já conquistou. Não seria lógico isso, embora respeitemos. Afinal de contas, toda crença sincera que de alguma forma ajude o ser humano a ser melhor deve ser uma crença respeitável, mesmo que não concordemos com alguns princípios, com alguns pressupostos, com algumas premissas. Mas nós espíritas, nós não defendemos essa questão de que a alma pode retroagir. A alma ou ela estaciona, e aqui o estacionar também é meio simbólico, porque por mais que você estacione, alguma coisa você aprende numa nova existência. Então, dentro de um conceito mais holístico, todo mundo evolui um pouquinho em um ponto, mesmo que seja um ponto mínimo, mas evolui. Até aquele que a gente julga, caramba, esse indivíduo parece que não aprendeu nada. Em alguma coisa ele aprendeu. Em alguma coisa que muitas vezes nós não sabemos identificar. Mas ele não é o mesmo que ele era na encarnação passada. Não é. Por mais que ele seja renitente em alguns erros. Mas vamos imaginar que o conceito de estacionar seria não progredir tanto quanto deveria. Tudo bem. Então muitos estacionam na evolução. Outros progridem, mas ninguém passa pelo retrocesso. Ninguém retroage. Se o indivíduo do qual nós achávamos que nunca teria coragem de fazer aquilo,
fez é porque, no fundo, aquela tendência ainda existia. Ele tinha coragem, sim, e muito. Só faltou a circunstância facilitadora para aquele tipo de tendência. Quem não possui determinado elemento dentro da sua estrutura emocional, mental e psíquica, quem não possui tal elemento não manifesta esse elemento, porque já venceu essa etapa. Se manifesta esse elemento, é porque ainda jaz latente dentro dele aquela tendência que ficou adormecida por N motivos, mas habita. Não, mas fulano nunca foi assim, nunca foi ciumento, nunca foi ambicioso, nunca foi territorialista, e do nada passa a assumir essas atitudes. Ele sempre foi. É que por determinadas circunstâncias ele não conseguiu extravasar aquela tendência. Pois uma vez que a tendência não existe mais, o espírito não cede a ela. Então lembremos sempre disso. Então a doutrina da reencarnação não é moderna. E o que é que Kardec e a espiritualidade diz? A ancianidade, ou seja, a antiguidade da doutrina é muito mais uma prova do que uma objeção. O fato da reencarnação ser um princípio que desde as épocas mais remotas era cogitado e sobreviveu até hoje, esse fato indica muito mais uma possibilidade de prova da sua existência do que propriamente falando uma objeção. Porque é uma doutrina antiga, então fazia parte de uma cultura antiga e hoje ela tem que ser obsoleta. Não. Muitas vezes o fato dela resistir ao longo dos tempos e dos séculos dá a comprovação de que ela pode ser uma verdade. E por que eu digo pode ser uma verdade? Porque estamos aqui numa casa espírita em que os encarnados que estão aqui presentes, creio eu, admitem a reencarnação. Por isso estão aqui, porque sentem simpatia por essa ideia. Mas estamos falando também para internautas, e muitos deles podem, de alguma forma, estarem assistindo esse vídeo por mera curiosidade, ou porque querem ver o que fala esse tal de espiritismo. Então, muitos podem não ter ainda a convicção firmada na reencarnação. Então, chegar aqui e dizer reencarnação é verdade, temos que aceitar, primeiro, seria ir de encontro ao que a doutrina ensina. Ninguém pode ferir consciências. O espiritismo não fere consciências. E segundo, porque quem de nós possuiria a verdade absoluta no estágio atual que nos encontramos? Temos, com certeza, verdades mais aproximadas das leis da natureza, das leis verdadeiras. Obviamente, existem princípios que são antagônicos. Ou você admite uma coisa, ou admite outra. Consequentemente, uma coisa corresponde à realidade e a outra não. Agora, obviamente, cada um dos indivíduos, das pessoas que fazem parte das suas religiões, dos seus grupos, vão defender os seus dogmas como os absolutos, ou como os quase absolutos, como as verdades que não podem ser questionadas. Nós, espíritas, temos a plena convicção de que reencarnação, vida após a morte, mediunidade, são conceituações que fazem parte de leis naturais, ou seja, elas não precisam ser entendidas, elas não precisam ser aceitas, elas não precisam cair no campo da simpatia. Se elas forem verdade, não vão deixar de ser verdade. Com a nossa anuência ou não, com a nossa crença ou não. Então, para nós, reencarnação faz parte de um princípio que corresponde a uma lei natural. Ou seja, se a doutrina espírita, por algum motivo, a doutrina que foi codificada não tivesse existido, a reencarnação continuaria sendo uma lei natural. Se eu não admitir ela, se eu não gostar, se eu não me simpatizar, paciência. O mundo não gira em torno do meu pensamento, da minha opinião. Deus não vai mudar o mecanismo das leis, porque uma criatura sua, ainda imperfeita, que não chegará ao ápice da evolução, questiona aquilo. Ele não vai mudar o princípio. Eu costumo dizer que o espiritismo, em termos de repasse de conhecimento, ele tem uma democracia limitada. Ou não sei se o termo mais correto seria uma democracia antidemocrática. Não sei se é o termo mais correto, mas vou me fazer entender. Vejamos, nós temos total liberdade de questionar qualquer um princípio que o espiritismo defende. Mas isso não significa que o espiritismo tem que se sujeitar ao que a gente pensa para mudar os seus postulados. Então veja, é uma espécie de democracia limitada.
Eu tenho o direito de questionar. Agora, se eu questiono, eu tenho o dever de construir fontes mais seguras que possam se opor àquilo que a doutrina oferece. Se nada consegue se opor, alguém tem que se render às evidências. Então, se alguém vier aqui à Casa Espírita e dizer, olha, eu já participei pelos estudos, né, da casa, já passei pelas palestras, mas isso aqui ainda não aceito. Nós vamos ficar felizes por essa autenticidade, vamos dar o direito do indivíduo questionar, mas isso não significa que aqui no púlpito vamos ter que falar aquilo que ele quer, que ele acha que é verdade. Vamos aqui no púlpito falar sobre espiritismo e sobre os fundamentos que sustentam ele. Se o indivíduo aceitar ou não, é uma questão de fórum íntimo, é uma questão de liberdade de consciência. Mas se aquilo for uma verdade, não vai ser pela descrença de 4 ou 5 que aquilo deverá ser modificado. Se aquilo corresponde a uma inverdade, a própria evolução e o passar do tempo vai fazer cair por terra aquela inverdade. Então, lembremos disso. Corresponde a uma lei natural. Se é uma lei natural, existe desde o momento que a natureza manifestou-se. Agora, o que acontece é que as criaturas, com o passar do tempo, pelo processo da evolução e pelo processo da expansão de consciência, passam com o tempo a acessar essas informações que antes estavam dispersas pelo universo, mas que indivíduos mais evoluídos, que vieram aqui para a Terra com um tom mais missionário, conseguiram identificar esses princípios e dar um corpo de doutrina a esses princípios. Dar uma organização literária, uma organização informacional, para que esses princípios não ficassem por aí espalhados. Foi o que Kardec fez. O que foi que Kardec fez? Ele não criou nada novo. Nada do que o Espiritismo defende é novo, no sentido de ser uma criação do aqui e do agora. É novo no sentido da descoberta, mas não de ser algo que foi criado no aqui e no agora. Se Kardec nunca tivesse codificado a doutrina, o princípio da reencarnação e alguns outros princípios continuariam existindo, com ou sem ele. O que ele fez? Ele conseguiu, de alguma forma, compilar, resumir e dar uma estrutura literária a essas informações que são dos espíritos, as virtudes dos céus, os seres inteligentes da criação. Por isso, espiritismo e não kardecismo. Espiritismo, porque é a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, mas não é uma doutrina de Kardec. Há uma diferenciação nessa linha de raciocínio. Mas são meras palavras, e o próprio Kardec diz: não nos preocupemos com meras palavras. Se o fundo da questão for entendido, é o que importa. Então não é uma invenção moderna, é um princípio milenar. Uma outra consideração que para nós dá mais sustentação à ideia de que a reencarnação vai triunfar diante da incredulidade está no conceito e na estrutura da própria incredulidade. Muitos não creem, não porque no fundo não se convenceram. Muito pelo contrário. Muitos não defendem a reencarnação justamente porque se convenceram de alguns pontos e verificaram que esses pontos iam de encontro aos seus interesses pessoais. Então, muitas vezes a descrença não é real, é apenas aparente. É apenas uma estratégia de negação por conveniência. E caramba, eu acho que isso aqui é uma verdade, mas se isso for uma verdade e essa verdade vier à tona, o que é que vai acontecer? Muitas criaturas vão ter que reformular algumas condutas, algumas posturas, alguns pensamentos, porque o próprio conhecimento da reencarnação exige isso, leva a isso. Um exemplo muito simples. Antigamente, culpa e transferência de responsabilidades. A culpa não é minha, a culpa foi do inimigo que está combatendo diretamente com Deus, e foi graças à atuação do inimigo que eu fui fraco e caí, então a culpa primeiro é dele, a culpa é do diabo, às vezes a culpa foi de Deus, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é de todos.
menos minha. Aí vem o Espiritismo com a reencarnação, ao afirmar de que todos somos construtores do nosso próprio destino, de que a responsabilidade é pessoal e intransferível. E isso dói. E isso incomoda. E é uma mudança de postura muitas vezes radical, porque uma coisa é você fazer e atribuir que você o fez porque foi levado por outra circunstância ou pela influência de um outro alguém. E outra coisa é você fazer, admitir que você fez porque você quis e admitir que você entender que você é que tem a chave para solucionar aquilo e que ninguém pode fazer isso por você. Olha que mudança de postura, de pensamento com relação à vida. E isso vai exigir sacrifícios. E poucos são aqueles que desejam se sacrificar. Poucos são aqueles que desejam sair da zona de conforto. É preferível o comodismo, produzido pela zona de conforto, para eu ter álibis para justificar os meus desmandos. A reencarnação faz cair por terra isso. Você é construtor do seu próprio destino. A tua evolução pode ser compartilhada. Você pode receber uma orientação interessante de alguém, acatar essa orientação e se modificar. Mas a decisão final será sempre sua. Então veja que mudança de postura. Muitos não querem assumir isso, não querem assumir o compromisso. Então preferem negar, não por sistema, como eles falam assim, negar porque a pessoa é muito radical e não quer entender outra coisa, mas sim negar por conveniência. É interessante fingir que não existe, para eu não ter que me comprometer. No dia que as pessoas tiverem mais consciência da responsabilidade individual que paira sobre elas, pelo próprio fato de existir nesse mundo, elas terão que entender que é pelo sacrifício ou pela porta estreita na assertiva evangélica do Cristo que a evolução se dá. A evolução não se dará pelos comodismos, embora eles ensinam. Eles vão fazer com que a criatura erre, assuma débitos, tenha que aprender com a dor. Quer queira ou não, até o que nós fazemos de ruim ensina. Muitas vezes ensina até mais. Mas não é a nossa destinação final. O nosso destino final é a luz que habita dentro de cada um de nós. Não são as trevas da ignorância. São as luzes do conhecimento, do sentimento bem elaborado e sublimado, as luzes da evolução. Então, queridos, a reencarnação triunfará sobre a incredulidade humana quando essa incredulidade mudar de postura. Quando essa incredulidade entender que não adianta colocar panos quentes e fingir que não existe. É preciso abrir-se para o novo e para aquilo que realmente vale a pena ser cogitado. Para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Inclusive, no texto do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez umas metáforas bem interessantes. Por exemplo, uma das metáforas que foi trabalhada no texto é o seguinte: se alguém de repente, é só um exemplo, é só um simbolismo, se alguém de repente lhe oferecesse uma fortuna, mas dissesse que para você obter essa fortuna, você deveria trabalhar pelo menos por 1 minuto. Se a fortuna, se a abundância fosse garantida na convicção daquela criatura, o que importaria para ela trabalhar 1 minuto? Ela trabalharia 2, 5 minutos, 10, 1 dia, 1 ano, desde que tivesse a convicção de que a abundância chegaria, de que no simbolismo a fortuna chegaria. E ele faz a comparação. O que é uma existência diante de toda a vida do espírito no universo? Simboliza 1 minuto, diante de um longo período de tempo. A nossa existência, em termos comparativos, é 1 minuto de uma longa jornada milenar. Então, se você tem a chance de trabalhar só 1 minuto para obter um bom resultado, uma fortuna,
Trabalhemos 1 minuto, uma encarnação. Trabalhemos 2 minutos, 2 encarnações. Trabalhemos 5 minutos, 5 encarnações. Mas trabalhemos com urgência, mas sem pressa. Urgência, porque a evolução pede isso. Mas sem pressa, porque reencarnaremos tantas vezes quanto forem necessárias ao nosso próprio aperfeiçoamento intelecto-moral. Leia-se aqui aperfeiçoamento espiritual. Uma outra metáfora, que também foi utilizada aqui no texto, foi a seguinte. Vamos dizer, então, imaginar que 2 fabricantes contrataram, cada um deles, um operário. E que os 2 operários tivessem trabalhado bastante, mas que um dos fabricantes não valorizou o trabalho do operário, não deu a ele os rendimentos que lhe eram necessários e ele morreu na miséria. E vamos imaginar que o outro contratante valorizou aquele funcionário, aquele operário, e disse, olha, se você se esforçar um pouquinho mais, eu lhe dou até o dobro, porque é de fato aquilo que você merece. Qual dos 2 seria mais justo? Aquele que o outro fez por onde, mas mesmo assim ele não valorizou e deixou ele morrer na miséria, ou aquele que fez por onde e o outro observou o mérito e disse, não, continue, que você ainda vai receber mais. É mais ou menos assim a reencarnação. E a ação de Deus nesse processo. Deus não deserda ninguém. Agora, a própria criatura, por suas atitudes, é que atrasa o processo evolutivo. E Deus vai permitir que cada um receba de acordo com as suas obras. Então, se há criaturas mais atrasadas do que outras, é porque elas se fizeram assim. Elas construíram essa conjuntura que as localizou nesse nível de evolução, esse estágio evolutivo. Ela não deve isso senão a si mesma. E a cada dia, e a cada momento que a alma se esforça por ser melhor, novos recursos que a providência divina oferece passam a se tornar mais acessíveis àquela criatura. Ela passa a abraçar esses novos recursos de evolução e passa a crescer mais rapidamente, porque ela fez por onde. Não foi dado de forma privilegiada a um em detrimento de outros, mas sim a cada um de acordo com os seus méritos ou deméritos. E daí vem um outro pensamento ou uma outra ideia que, se as criaturas terrenas pudessem refletir sobre ela, elas se animariam em tentar admitir a reencarnação. Que seria o seguinte: já imaginemos nós o pensamento, a ideia de que o nosso destino fosse fatalmente fixado após a morte, se só houvesse uma única existência. Se a criatura, se a alma humana só estivesse no plano carnal ou no processo mais dinâmico e objetivo da evolução por uma única existência e depois o seu destino, a sua sorte já fosse de alguma forma fatalmente fixada após a morte, aí vem os seguintes questionamentos. E a criatura que não teve recursos para evoluir aqui no campo físico devido às limitações físicas, mentais, às limitações pessoais? Criaturas que já nascem com anomalias, com deficiências muito drásticas e passam a vida toda em estado vegetativo, tendo que ser cuidadas por outras pessoas. Quais são os recursos mais objetivos que aquela criatura está tendo para agir sozinha e poder evoluir? Nenhum. Acamada o tempo todo. A não ser o pensamento, que o pensamento é livre e a alma aprende. Mas no campo físico, a alma está impossibilitada de utilizar os órgãos do corpo físico para manifestar suas faculdades e ter uma atuação mais direta no campo das ações humanas para poder evoluir, enquanto temporariamente a alma em estado corporal humano. Então, como admitir isso? Que algumas criaturas tenham que conviver com esse fardo, enquanto outras, inclusive perfeitas fisicamente, têm toda a chance de fazer o bem e não fazem, fazem o mal. Quer dizer, Deus ofereceu um corpo
com recursos absolutamente acessíveis ao mal, já que muitas vezes as criaturas que estão vinculadas ao mal são perfeitas fisicamente, até um certo ponto gozam de uma boa saúde, enquanto criaturas tão boas às vezes passam por um acidente ou por uma ocorrência e têm as suas limitações no corpo físico? Não dá para admitir essa aparente disparidade se nós não cogitarmos que a alma é anterior ao próprio corpo, de que nós somos seres resistentes, de que a anterioridade da alma, com todo o seu passado evolutivo, demonstra, pelo processo da lei de ação e reação, plantio e colheita, lei de causa e efeito, de que hoje estamos passando por experiências que são necessárias à nossa evolução, porque elas estão vinculadas às experiências passadas, produtivas ou não, que vão gerar as provas, as expiações, as oportunidades de aprendizado, mas que as encarnações, os diversos passados se interconectam. Se não admitirmos isso, realmente fica difícil a gente entender como se processa a justiça e a bondade de Deus. Então, o próprio fato de questionarmos essas questões vão levar as criaturas a tentar abraçar algo novo, algo que justifique melhor aquilo que está acontecendo. Aí é quando vem a reencarnação. Pelo processo do progresso, da evolução e da lei de causa e efeito, explicar muitas questões que anteriormente não eram explicadas. E muitos terão que abraçar a evidência. Meu Deus do céu, isso aqui parece explicar melhor do que aquilo. Eu agora entendo porque é que muitas vezes alguém passa pelo que está passando agora através do viés da reencarnação. Antigamente era, tem que aceitar, Deus quis. Mas por que ele quis que uma pessoa perfeita fisicamente estivesse vinculada ao mal e tivesse chance de produzi-lo? E por que ele quis que uma pessoa tão boa, que poderia ser produtiva para o bem em uma encarnação, tenha que desencarnar cedo, de forma trágica? Tenha que viver com sérias limitações físicas, morais e mentais? Então, esses questionamentos que trazem angústia serão a mola propulsora para fazer a criatura tentar, até por uma questão mesmo de paz íntima, tentar cogitar uma ideia que explique isso. Uma ideia diferente. Aí entra a reencarnação. A ideia das vidas sucessivas do espírito que está em constante processo de progresso espiritual, de evolução no campo do intelecto ou no campo da moral, através de uma palavrinha mágica que tem 7 letras, vontade, que está associada a outra palavrinha mágica que também tem 7 letras, esforço. Esforço e vontade. Primeiro é querer. Depois, fazer. Esforço, vontade. Vontade, esforço. A ordem dos fatores não altera o produto, só enriquece, só engrandece o produto. E com relação à vida futura, se não houvesse a reencarnação, como decidir o destino das criaturas? Como seria a posição futura de 2 criaturas que agem de forma totalmente contrárias, uma no bem e outra no mal, se depois dessa atual existência não restasse mais nada? Ah, mas tem o céu e tem o inferno. Tem o céu para as beatitudes contemplativas e tem o inferno para as chamas que queimam sem cessar eternamente. Um ser, como queiramos chamar, um ser, um princípio cósmico, uma mente cósmica, como queiram chamar, e que nós chamamos de Deus. Um Deus que fosse infinitamente impiedoso, seria um Deus infinitamente bom? Não. E ao que me consta, se alguém aqui disser que você deseja ver alguém sofrer eternamente num fogo que é material, que os espíritos sentem as torturas daquelas chamas eternamente, se você quiser desassociar isso a uma ideia de impiedade, então me desculpe, então o que é impiedade? E o que é piedade? Se nenhum pai aceita isso, um pai humano aceita isso com o seu filho, por mais transviado que esse filho seja, quem dirá o pai do universo, a inteligência cósmica?
a mente geradora de tudo. Não há lógica nisso. Então, o próprio fato também de que muitas questões que envolvem a vida futura não serem solucionadas, que não sejam pela reencarnação, esse próprio fato já levará muitas criaturas a terem que cogitar a reencarnação como algo que deve ser lógico para poder explicar essas questões. E para finalizarmos, nós nos daremos a liberdade de mais 5 minutos. Para finalizarmos, alguém dirá que a reencarnação ela não pode ser aceita porque ela não está enquadrada em critérios científicos, não está enquadrada em critérios religiosos, olhe bem, viu? Critérios científicos, critérios religiosos, e que ela não está enquadrada em um processo de lógica da sua existência porque ninguém a tem na memória. Vamos fazer 3 reflexões com relação a isso. Quais são os princípios que fazem parte do método científico? Os critérios para se analisar algo cientificamente. Primeiro, a replicabilidade. Ou seja, aquilo que tiver de ser analisado, ele tem que ser reproduzido. Os exemplos, os casos, os fatos, eles não podem ser únicos, circunstanciais, localizados. Eles têm que ganhar a notoriedade e serem de alguma forma similares, parecidos, reproduzidos em vários pontos ao mesmo tempo. A reencarnação atende a esse apelo. Muitos foram e ainda são os estudiosos que de alguma forma se debruçaram em casos que, se forem serem aglomerados, vamos identificar que indicam as mesmas questões. Crianças que lembram de detalhes da sua existência passada, de quem eram seus pais, da casa que viveram, do ambiente da época que nasceram. Os diversos cientistas, estudiosos, que catalogam milhares e milhares de casos de reencarnação, que os depoentes, eles indicam os mesmos tipos de informações, os mesmos tipos de experiências. É o caso da replicabilidade. Como algo atende ao critério científico? Se ele passar pelo senso da observação, pelo critério da pertinência, só é analisado cientificamente algo que nós julgamos ser importante para a humanidade, né? O que é que faz parte do método da ciência? A observação. Quando você observa um fenômeno, você questiona a fonte dele. Quando você questiona a fonte, você produz hipóteses, tentativas de explicação sobre aquele fenômeno. Aí você organiza materiais, recursos para tentar entender se aquilo que você está cogitando é realmente uma verdade. Foram o que os pesquisadores fizeram, catalogaram esses casos, pesquisaram, fizeram entrevistas, sondaram, foram atrás das informações que as criaturas que diziam lembrar de uma existência passada falavam. Tem a análise, se aquilo realmente é palpável, se faz uma interpretação daquele princípio, se chega a uma lei através de uma conclusão. Os próprios critérios que a ciência estabelece para qualquer um tipo de elemento novo, Kardec e posteriormente a ele outros grandes estudiosos utilizaram para tentar de alguma forma testar a veracidade da reencarnação. Então não atende a critérios científicos, não atende a critérios religiosos devido à doutrinação religiosa. Obviamente, se você é doutrinado a dizer que tudo que não faz parte daquilo que a gente crê é heresia, e você de alguma forma acata aquilo e respeita aquilo, você vai considerar como herético tudo aquilo que não faz parte do sistema de crenças que você defende. Ora, porque ela não é cogitada pela doutrinação religiosa. Se os outros que discordam da reencarnação abrissem espaço para o conhecimento dela, talvez chegassem ao senso comum. E para finalizar, esse princípio não existe na memória dos povos. Um grande engano. Pelo método intuitivo, já surgiu na intimidade da criatura como uma lei. As lembranças não estão perdidas, elas estão arquivadas nos arcanos do inconsciente, mas através de alguns fenômenos como as terapias de vidas passadas, como a hipnose muitas vezes, e até de forma espontânea, essas lembranças vêm à tona.
Então, atende ao critério de arquivo ancestral na memória das populações. Enfim, tudo o que nós precisamos falar sobre a reencarnação não se encerra aqui. Mas, se nós admitirmos e tivermos uma mentalidade aberta para entender que o novo não desconstrói, mas que o novo soma, amplia, complementa, muitos farão da reencarnação um novo princípio a ser cogitado e estudado. E será nesse momento que a reencarnação triunfará sobre a incredulidade humana. Porque muitas vezes o indivíduo não crê, não porque lhe falte elementos, mas sim porque aquilo que lhe foi trazido não correspondeu às suas expectativas. Quando se oferece algo melhor, que lhe explique melhor sobre um certo ponto, quem sabe o orgulho não pode descer do pedestal e começaremos então a imaginar, isso pode ser real, isso pode ser possível. Outros começaram a imaginar, vai se chegar a uma análise, a uma pesquisa, a curiosidade, ao estudo e um dia a uma lei, que hoje já é aceita por muitos e quem sabe no futuro será aceita por todos ou pela grande maioria, ganhando o peso da maioria, a força da opinião, porque com certeza para nós espíritas a reencarnação, por ser uma lei natural, triunfará sobre qualquer um tipo de incredulidade, porque ela vem de Deus, porque ela manifesta o amor e a justiça de Deus e porque ela nos traz alento para dias melhores. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Perfeito. Bom, para quem de início estava querendo mudar o tema, tá bom, né? A gente conseguiu organizar essa palestra a tempo, mesmo diante de tantas demandas que tivemos aí nos últimos dias. Vamos então para a nossa prece, e que essa prece, obviamente, ela também possa ter o efeito de uma transmissão coletiva de energias, um passe coletivo, para que possamos aqui nos sentir mais tranquilos, né? Estamos aqui com 5 encarnados, dentre eles o palestrante, mas a equipe de amigos desencarnados que são levados à casa espírita para a assistência espiritual é bem maior. Jesus, amado mestre e querido amigo, finalizamos mais um encontro de luz, um encontro de profundos esclarecimentos. Tivemos a chance de refletir sobre novos prismas, princípios que estão associados ao conceito da reencarnação. Para nós espíritas e para uma maioria muito interessante de pessoas que não são espíritas, a reencarnação é um princípio louvável que traz alento, que traz, de alguma forma, força diante das angústias, que traz profundos norteamentos para a nossa vida. Outros tantos ainda não se convenceram e durante algum tempo não se convencerão. Mas não importa, pois aqueles que já colhem as espigas maduras não podem ferir aqueles que plantam à distância ou aqueles em que a lavoura ainda está verde em flor. Para aqueles que de fato se abrirem a esses postulados, que esse terreno se torne cada dia mais fértil e possam abraçar essa causa não para formar números, estatísticas, mas sim para formar um contingente maior de homens e mulheres de bem que conseguirão chegar a esse patamar através de novos recursos que a reencarnação trará. Que durante essa noite possamos ter refletido sobre a importância e sobre a pertinência desses princípios. Que através dessa prece, pelo mecanismo do passe coletivo, os irmãos que aqui estejam presentes possam sentir essa energia balsamizante, esses eflúvios de paz, banhando, adentrando-se aos nossos corpos espirituais, aos nossos corpos físicos, nos trazendo mais calma, nos trazendo
melhores sensações físicas e, sobretudo, melhores sensações mentais. E recebendo esse passe coletivo, possamos refletir sobre o que estamos de fato recebendo, não só fluidos, não só energias, mas recebendo elementos que nos ajudarão a sermos melhores e a trilharmos de forma melhor e mais satisfatória os caminhos da evolução. Que possamos dar por encerrado esse encontro de paz, de luz e de fraternidade, felizes por mais esse dever cumprido e essa oportunidade vivenciada. Sê conosco, Jesus, ontem, hoje e sempre, que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor